Boa tarde a todos. Peço desculpa, mas o André disse que ninguém me ajudava a trazer a mesa, que tinha que ser eu, para dar o exemplo. Então... Bom, antes de mais, obrigado por me terem dado esta oportunidade. Não é fácil estar deste lado. E não é fácil voltar a estar deste lado. E não pensava que voltaria tão cedo a estar deste lado. E hoje trouxe aqui na minha apresentação, o André disse para eu ser um bocadinho diferente, para tentar não trazer uma apresentação de PowerPoint, e para ser eu mesmo. Bom, e para ser eu mesmo, tive que trazer uma caixa velha, partida, estragada, com um conjunto de coisas que são as minhas experiências de vida. Boas, más, e que, de alguma forma, espero que vos possam incentivar a todos. Bom, vamos começar por qualquer coisa. Vou tirar aqui uma coisa ao acaso. Pode ser, por exemplo, este gravador. Desde sempre, uma das minhas paixões, e talvez a maior paixão da minha vida, juntamente com outra que já vos vou explicar, é a comunicação social, o jornalismo. Foi desde sempre uma das grandes paixões da minha vida. Aos 16 anos de idade, tive a felicidade de conhecer uma pessoa que me ensinou muito relativamente a esta arte de comunicar, a esta arte de informar. E é um senhor que hoje está aqui com vocês todos, que faz a apresentação do Made In, que é o António Vilela, que me ensinou muito. Primeiro, na Rádio Antena Livre de Gouveia, ao qual tive o prazer, durante alguns anos, de estar presente. Nunca fui daquelas pessoas que se sujeitou a chegar a um espaço, fazer um programa de rádio, sair, voltar para casa. Não. Tentei sempre, de alguma forma, ser diferente. Chegar onde os outros não chegavam. Era uma rádio local, não éramos uma rádio de âmbito nacional. Mas sempre tive a percepção de que poderíamos lá chegar, que poderíamos ser diferentes dos outros. E assim foi. Tive a possibilidade, quando trabalhava aqui na Rádio Antena Livre de Gouveia, desde os meus 16 anos, de conhecer gente fantástica. Da arte, da música, do cinema. E trouxe muita dessa gente aqui a Gouveia, a este estúdio. E quando não presentes, através de telefone. Fiz muitas ações que podiam e puderam de alguma forma levar o bom nome de Gouveia e da rádio bem longe. E recordo-me de algumas. Tenho que ser rápido porque é muita coisa que tenho aqui. Um dia o presidente Jorge Sampaio visitava Gouveia e estavam os órgãos de comunicação social, todos, particularmente os órgãos nacionais. E ainda nem ele tinha saído fora da porta do carro que o trazia, e eu de alguma forma já estava com o microfone à frente do carro. Os seguranças a pedirem para tirar o microfone e eu estava lá, porque na altura era um gosto, era a paixão. Desde muitas coisas, de concertos, os vários concertos, particularmente aqui no Conselho, eu ia sempre ter com os artistas, tentar sempre fazer alguma coisa diferente, entrevistá-los, trazê-los à rádio. Ainda hoje guardo algumas recordações, e muitas mesmo boas. Por exemplo, esta baqueta que aqui tenho, pertence aos Chutes e Pontapés, ao Calu, quando os chutes vieram ao Arcozelo da Serra. E tentámos sempre, de alguma forma, fazer coisas diferentes. Por exemplo, tenho aqui outra coisa, que vos posso mostrar também. Por exemplo, esta sessão de autógrafos na Praça de São Pedro. Isto não tem data, provavelmente, mas muito antiga. Tentámos sempre marcar a diferença. Tentava sempre marcar um bocadinho a diferença. Este era o meu programa da rádio que tinha na altura, e espalhei por todo o Conselho, ia pedir às lojas que pusessem lá, e pronto. E de alguma forma, a minha experiência, primeiro na Rádio Antena Livre de Gouveia, foi de facto bastante enriquecedora. Ao ponto do estúdio que vocês conhecem hoje, eu e mais 2 e 3 amigos que estavam na rádio, pensámos que tínhamos que partir aquilo tudo, o estúdio tinha que ser diferente, tínhamos que ter melhores condições para as pessoas, e assim o fizemos, e hoje lá está. Mais tarde, este percurso radiofónico passou para a Rádio Expresso FM, em Viseu, hoje extinta.
A minha paixão por a rádio era tão grande que um dia a rádio comercial tinha um concurso aberto para um locutor de rádio e eu concorri. Tinha que fazer uma gravação, eu concorri. Tenho hoje em casa, e com muito gosto, uma carta escrita pelo diretor, na altura diretor da rádio comercial, que me escreveu uma carta. Eu não fui selecionado, perdi para um grande homem da rádio que vocês hoje conhecem e que está na rádio comercial e agora na M80, e que, perdi para ele, mas o diretor dizia-me para nunca desistir. Tinha gostado muito do meu currículo e assim fiz. Nunca desisti desta minha paixão e tive um convite mais tarde para ir para a Rádio F, para a Guarda. E aí talvez foi um dos pontos mais altos no que o percurso radiofónico diz respeito, porque tive uma oportunidade única de poder exprimir o meu gosto e a minha paixão por tudo aquilo que movimentava e que, de facto, nós nunca podemos separar, e nomeadamente quando temos um pouco, como se costuma dizer, o coração ao pé da boca, é um pouco difícil deixar de exprimir. Eu sempre fui um bocadinho irreverente na minha forma de ser, sempre fui inconformado com tudo, e levou-me muitas vezes a que o meu coração me levasse a fazer enormes reportagens, como uma que me recordo da queda da ponte dentro dos rios, e que na altura foi galardoada com um prémio, essa reportagem, porque lá está, porque era o meu querer, era a minha vontade. Eu sempre fui, sempre quis ser melhor que os outros, e se os outros conseguiram, eu também consigo, e consegui de facto que essa reportagem fosse galardoada. Depois, mais tarde, e também aqui em Gouveia, fui criador de uma claque de futebol chamada White Mosh, ainda hoje existe. Uma claque de futebol que, era mais uma criação, era mais um gosto, era mais uma paixão, era a paixão pelo desportivo, era a paixão por Gouveia, era espalhar um pouco aquilo que nós verdadeiramente gostávamos, que era o desportivo. Na altura o desportivo movimentava muita gente, hoje infelizmente não é tanto assim, mas fundámos uma claque e lá íamos nós, de autocarro, espalhar o nome de Gouveia, gritar o nome de Gouveia, e sem dúvida nenhuma que isso também foi uma marca na minha vida. Depois, mais tarde, surge outro marco, que é, sem dúvida nenhuma, e agora tenho que esticar aqui um bocadinho o cascol, desculpem lá aqueles que não são do Sporting Clube Portugal, há um marco na minha vida também interessante, porque em determinado momento da minha vida há um concurso, há um concurso aberto para speaker do Sporting Clube Portugal. Claro que aquilo que pensei foi que nunca teria hipótese de ganhar, mas pronto, porque não concorrer? É verdade, concorri, ganhei. Não pude usufruir desse grande privilégio porque, infelizmente, a minha vida estava toda focalizada no interior do país, quer a nível de estudos, quer a nível daquilo que eu verdadeiramente gostava de fazer, que era o meu percurso radiofónico na Guarda, e então nunca pude verdadeiramente usufruir daquilo que também gostava, sem dúvida nenhuma, que era a arte de comunicar. Bom, eu não pus uma ordem cronológica nesta manta de retalhos, mas, por exemplo, e agora está ali o meu amigo Paulo Prata, eu guardo com muito gosto, porque entre a rádio também há uma paixão que eu tinha, que era escrever. Eu sempre gostei de escrever, fui colaborador de jornal Notícias, fui colaborador de um jornal de música chamado Blitz, que ainda hoje existe, e fui o fundador de uma secção de música no jornal Notícias de Gouveia. Foi uma coisa de facto bastante interessante e que eu tive o prazer, ainda por pouco tempo, é verdade, mas tive o prazer na altura também de poder contribuir de alguma forma para o jornal Notícias de Gouveia. Depois, um percurso também interessante na minha vida foi sem dúvida nenhuma também a política. É verdade. Ganhei muitas experiências com a política. Há muita gente que vê a política de uma forma, eu sempre vi a política de outra forma. Consegui trazer, porque defendia uma cor política na altura, consegui trazer muita juventude para a política, muitas pessoas que nem sequer identificavam minimamente com o partido que na altura eu defendi e defendia, e trouxe muita juventude para a política. E dentro
desse círculo político, conseguimos fazer coisas, acho eu, bastante interessantes. Uma delas tem a ver, sem dúvida nenhuma, com uma história que ficará certamente para sempre. Foi a história de uma bandeira de Portugal que nós fizemos, que tem e teve, ainda hoje tem, felizmente, uma repercussão mediática muito grande em muitos órgãos de comunicação social. Eu relembro, por exemplo, e duvido que em Gouveia, talvez, não digo nunca, mas duvido que nos próximos anos consiga fazer um evento tão mediático como aquele foi. Eu lembro-me que tivemos cá perto de 6, 7 televisões em direto. Eu falei, confesso, para mais 50 a 60 rádios na altura, 70, 80 jornais, tenho isso tudo em casa guardado, e levámos o nome de Gouveia. E tudo isto também, confesso, na altura não esperávamos que isso fosse assim. Fizemos também uma coisa que eu achei interessante, peço desculpa ter atirado a bandeira de Portugal para o chão, não levem a mal, há pessoas que ficam um bocadinho suscetíveis com essas situações. Fizemos também uma coisa que eu achei bastante interessante, não tanto para divulgar ou para levar o nome de qualquer entidade partidária, embora sabíamos bem que pertencíamos a uma juventude partidária, mas uma coisa que eu achei bastante interessante, que infelizmente não teve continuidade. É uma coisa que hoje também me dá uma mágoa muito grande. Fizemos uma gala jovem do Conselho de Gouveia. A gala jovem foi única e exclusivamente para, de alguma forma, reconhecer o trabalho e o mérito de muitos jovens e muitas empresas jovens deste Conselho. Infelizmente, não teve continuidade. Eu tenho muita pena que a mesma não tenha tido continuidade. E na política, e para terminar este retalho da política, exibo hoje uma coisa estranha, não é? Para muita gente que me viu sempre defender as cores de um outro partido que não este, tenho-vos a dizer também que nesta secção política, jamais, em momento algum, e convido-vos sempre a fazerem isso, nunca misturem as amizades com a política. A amizade é sempre muito mais importante. A nossa vontade, o nosso querer, a nossa convicção não se pode misturar com o respeito que nós temos de ter sempre pelas pessoas que estão ao nosso lado. Esta bandeira, eu guardarei-a para sempre. E desculpem, agora vou-me emocionar um bocado. Guardarei-a para sempre. Foi uma pessoa que já não está, um jovem que não está connosco, que infelizmente faleceu, e que me a deu. Trocámos uma bandeira cada um, uma questão de respeito e amizade. Foi o Christopher, o Cris. Foi ele que me a deu, guardei com muito gosto. Isto para vos dizer que a minha experiência com a política também foi e é enriquecedora e, acima de tudo, é o saber respeitar a opinião dos outros. Esta foi também, e é também desta curta experiência que eu tive, que guardo com muito gosto. Depois, mais outra parte da minha vida é esta pequena prenda que eu tenho aqui. Esta também é uma história que me emociona bastante, porque de tudo aquilo que eu fiz na minha vida e gostei de fazer, há uma parte que eu também aprecio muito, que é a parte social. E é o ser voluntário. Eu fui voluntário em determinado momento da minha vida e particularmente ajudei uma pessoa que encontrei uma vez na rua e com quem mantive alguma ligação durante algum tempo, mas infelizmente o meu tempo também não era muito para ter essa ligação com essa pessoa, mas dei-lhe tudo aquilo que vocês possam imaginar, o conforto, comida, tudo aquilo que possam imaginar. E esta prenda guardei sempre, porque como nunca temos tempo muitas vezes para ser solidário, no meu curto espaço de voluntariado, aliás, a minha sócia está ali e muitas vezes acusa-me que eu sou muitas vezes acusado de ajudar toda a gente. E é um bocado assim, eu gosto sempre de ajudar, sempre que posso. E esta prenda era uma prenda de Natal, do ano passado. Infelizmente, não encontrei a pessoa a qual eu consegui durante algum tempo ajudar e tornar e colocar se calhar um sorriso na cara do mesmo, e esta prenda nunca chegou a ser dada. Mais tarde eu soube que a pessoa em causa tinha falecido. Mais um retalho da minha vida. Bom, como se tudo isto ainda não bastasse, o desporto motorizado é outra parte do meu bichinho, daquilo que eu amo muito, que gosto muito. Em Gouveia fundei um clube chamado Serra a Fundo, que hoje felizmente está vivo e ativo. E dentro do Clube Serra a Fundo fizemos diversas atividades, ainda hoje elas perduram e oxalá que continuem por muitos
por muitos anos, porque é mais uma coletividade e é mais uma associação. Isto é um papelinho, porque também num determinado momento da minha vida eu fui controlador de ralis. E foi mais uma etapa na minha vida que eu acho positivo, e depois explico-vos no fim porque é que estou a mostrar tudo isto. Este megafone que aqui está representava também um pouco isto, que era a irreverência, o inconformismo, a vontade de ganhar, a vontade de vencer, fosse no circo político, porque gritávamos e queríamos gritar sempre mais alto que os outros, podíamos gritar mais alto que os outros, como na escola. Na escola fui presidente da Associação de Estudantes, não comecei como presidente, comecei por perder. Ingressei uma lista, na altura, no 7º ano, comecei por perder. Mas depois percebi que podíamos ganhar e podíamos vencer. Bom, e então assim foi. Ganhei numa lista onde pertencia a uma secção, calculo na altura de desporto, mais tarde como vice-presidente e um dia como presidente da Associação de Estudantes durante 2 anos. E este megafone representa um pouco isso. O gritar, o querer vencer, o querer ser melhor do que os outros, porque nós podemos ser sempre melhor, respeitando-os sempre. É importante, e este megafone representa um pouco isso, como representa também há pouco, como vos disse, aquela claque do Serra a Fundo. Quem me conhece sabe que, e particularmente hoje, já vou ao que faço hoje, esta é a minha agenda da altura. Eu era organizado, tinha tudo aqui escrito, até tenho aqui escrito uma coisa que diz mandar, não esquecer de enviar o texto para o Paulo Prata, Notícias de Gouveia. Curioso. É uma agenda que representa também um pouco a organização. Também devemos ser organizados. É muito importante. Também eu fui DJ. Também em momentos, em retalhos da minha vida, juntamente com um grande amigo, o Julião, em momentos da minha vida também fui DJ. Passámos música em muitos sítios, dinamizámos muitos bares. Isso também foi uma experiência positiva na minha vida. E depois há um momento da minha vida também, e trago este pano preto, porque muitas vezes é importante que a gente pense, reflita sobre aquilo que queremos e não queremos na nossa vida. Este pano preto representa um momento menos bom da minha vida. Eu tive um infortúnio de saúde há uns 3 anos atrás, 3 anos e meio atrás, e tive uma paragem cardiorrespiratória e tiveram que fazer uma reanimação, ou seja, eu, na gíria, costuma-se dizer, eu morri mesmo e tive que nascer outra vez. Os médicos, na altura, perguntaram-me se eu tinha fé, essas coisas, e eu tenho, e sou de uma pessoa crente e uma pessoa de fé, mas o mais importante que eu guardo desse dia é a tarde em que eu estava na cama do hospital e refleti para mim próprio se eu tinha, na altura, morrido, se eu estava contente com aquilo que eu tinha feito na minha vida, com este conjunto de experiências, se isso era importante ou não, e se de facto eu tinha que fazer mais, ou tinha feito menos, ou podia ter ido por aquele caminho, ou poderia ter ido por aquele não. E eu estava satisfeito. Mas não estava satisfeito completamente, porque queria mais. Bom, e o mais, a partir daí, levou-me a que passasse, por exemplo, pela Adruz, onde fui técnico administrativo, mais uma experiência que foi enriquecedora. Depois, mais tarde, no Museu da Miniatura Automóvel. Também aqui não me limitei a ser um dito funcionário normal, cumprir hora, jamais. Também aqui empreguei um pouco da minha paixão, do meu querer, da minha vontade, do meu gosto. Nunca tive hora para entrar, nunca tive hora para sair. Muitas vezes pus os meus bens pessoais, muitas vezes eu pus os meus bens pessoais, a minha viatura ao serviço, ao serviço de Gouveia, ao serviço deste museu em quem eu acreditei muito. Foi do zero até ao ponto em que o museu felizmente foi muito visitado, fomos a muitas feiras, fomos muito visitados em muitas feiras, muitas pessoas falavam de Gouveia, isso para mim era sempre o mais importante. Mas chegou um momento da minha vida em que nós temos que refletir e pensar qual será o nosso passo a seguir. Será que o nosso objetivo não está cumprido? O meu, no Museu da Miniatura Automóvel, chegou um dia que esteve cumprido, eu queria mais, queria uma coisa diferente para a minha vida e assim foi. Um dia fui convidado por uma empresa para ser diretor comercial, ligado à área têxtil. E a área têxtil que hoje é um marco na minha vida. Essa experiência foi muito enriquecedora para mim. Eu confesso que era a primeira vez que me tinham feito este enorme desafio de ser diretor de uma empresa
de uma empresa ligada ao setor têxtil, ao diretor comercial. Então foi uma experiência muito enriquecedora, porque conheci a parte positiva e a parte negativa da vida. Não vou alongar muito sobre isso, mas foi muito enriquecedora. Até àquilo que cheguei hoje. Em determinado momento, mais um momento da minha vida, achei por bem que devia apostar em mim mesmo. Depois de ter apostado em tudo aquilo que eu tinha feito até hoje, resolvi apostar em mim mesmo. E assim fiz. Há 3 anos e meio atrás abri uma empresa ligada ao setor têxtil e comecei do nada. Nunca contraí um empréstimo que fosse. Comecei com os 5 escudos que tinha no bolso, perdoem-me ainda ser a moeda antiga, mas é a expressão. Começámos do nada. Desafiei uma pessoa que aqui está, abrimos uma empresa. Não era fácil, não é fácil, nunca será fácil. E menos fácil será quando nós abrimos uma empresa numa altura em que toda a gente falava da crise, toda a gente se desculpava com a crise era desculpa para tudo, mas eu acho que a crise é um grande mundo de oportunidades. E foi aí que eu consegui abrir a empresa, criar a empresa, ter um sacrifício muito grande, abdicar-me de férias, abdicar da nossa vida particular, abdicar de dormirmos 8 horas por dia, abdicar de ter fins de semana, abdicar de tudo. E esta manta de retalhos que eu vos trouxe aqui hoje, e podia-vos contar mais, acho que foi um pequeno percurso que aqui relatei. É como vos disse, não é muito fácil estar deste lado. Tudo se resume a que, e é a mensagem que eu mais gostaria de passar, que não desistam. Vão à luta. Eu sei que neste concelho há gente com muita potencialidade. Há muita gente que não está aqui hoje, que não teve oportunidade, que não foi convidada, mas há muita potencialidade. Há muitos jovens com muitos valores. Jovens e menos jovens. E nós continuamos sempre a acreditar que Gouveia é uma terra de muitas oportunidades. Mas não podemos estar sempre à espera que sejam os outros a fazer por nós. Nós também temos que fazer. E é muito importante que as pessoas pensem que se não formos nós a fazermos, se não formos nós a acreditarmos na nossa ideia, se não formos nós a passar os tantos obstáculos que vão aparecendo, e a nós apareceram-nos e continuam-nos a aparecer todos os dias muitos obstáculos. Apetece-nos desistir todos os dias. Todos os dias nos apetece desistir. Mas vamos lutando, vamos conseguindo, vamos querer ter mais, ser melhor, aprender mais, cometer muitos erros, vamos cometer muitos erros e, felizmente hoje, só para terem uma ideia, direta e indiretamente, trabalham connosco perto de 150 pessoas. É uma enorme responsabilidade. O que é que vos hei de dizer mais? É difícil estar deste lado, eu já não estava habituado a isto. E o André, quando me convidou, eu disse ao André que não era fácil estar deste lado. Eu trouxe aqui um conjunto de coisas. Olha, eu posso-vos mostrar também uma coisa curiosa. Tenho aqui uma coisa também, na altura, porque a irreverência também faz parte da nossa vida, faz parte do nosso empreendedorismo. Big Brother, conhecem? Pois, meus amigos, na altura eu também concorri para esta coisa chamada Big Brother. Incrível, não é? Fiquei nos 100 finalistas. Não enviei, porque não tive coragem, na altura os meus pais também não estavam em Portugal, mas nunca cheguei a enviar isto. Mas pronto, mas sabia que era capaz, então se eles são, porque é que eu também não sou? Eu acho que todos nós somos capazes. Bom, e termino com 2 coisas. Uma coisa importante. Há coisas que eu não trouxe, não quero trazer, faz muito parte do meu foro pessoal. Mas há uma coisa que eu acho que é muito importante, é o reconhecimento. É muito importante também que tudo aquilo que a gente faz no dia-a-dia, o nosso trabalho, o tempo que a gente emprega muitas vezes em nós próprios, em prol dos outros, seja reconhecido. Isso também é muito importante. Eu sei que nem sempre o vamos ser. E se há muita gente, e se há pessoas que esperam que nós de alguma forma possamos ser reconhecidos por o trabalho que nós fazemos, enganem-se. Muitas vezes não somos reconhecidos, mas é importante também que o sejamos. Obviamente que nos dá um outro alento, obviamente que nos dá outra força. Bom, e agora termino dizendo-vos apenas isto. Gosto muito deste livro. Não sei se é uma fonte de inspiração, não posso dizer isso. Aliás, eu não me inspiro em nada, inspiro-me em mim próprio, nas experiências do dia-a-dia, em querer mais, em ter mais vontade em crescer, em trabalhar.
ainda um dia, ontem à noite, um jovem de Gouveia ligava-me e dizia-me que não podia cá estar presente hoje, é uma pessoa que todos vocês conhecem, e que não estava cá hoje, mas gostava muito de estar, por causa de eu ter de alguma forma interferido na vida dele. E ele fez-me uma proposta para nós abrirmos alguma coisa em Gouveia. Fez-me uma proposta que, se eu quisesse ser sócio dele, nós poderíamos fazê-lo aqui em Gouveia. Não sei se isso vai acontecer, nem se não, só vos quero provar que não é por vivemos no interior do país, eu não vivo, mas não é por estarmos cá no interior do país que temos menos oportunidades daqueles que estão no litoral. Enganem-se, não é verdade. Não é verdade. Aqui existem muitas oportunidades, por muitas vezes que não sejamos apoiados como tal, mas não desistam. E acreditem em vocês. Acreditem muito em vocês. Na ideia que vocês têm. Vocês podem e têm a capacidade de mudar o mundo, de mudar uma terra, de mudar uma cidade. Eu acho que isso é muito importante. Há muitos jovens de valor nesta terra que hoje não estão aqui, como eu vos disse há bocadinho, e podia-vos dar aqui um conjunto deles. Nós podíamos jogar aqui com a Sílvia Rebelo, com a Ana Borges, a seguir podia vir a Isaura a cantar. Bom, eu podia-vos dar aqui um conjunto de pessoas, de jovens com potencial tão grande. E são nesses que eu quero que vocês se revejam todos os dias. Peço desculpa pela minha apresentação hoje, não foi mais positiva. Eu não tive muito tempo para isto, confesso-vos, não tive. Eu fui pegar estas coisas hoje de manhã em casa e eu não tive muito tempo para isto. Termino apenas com isto. Este livro chama-se, e acho que diz tudo, A Sorte Dá Muito Trabalho. Por isso, nunca se esqueçam de uma coisa, para termos sorte, temos de trabalhar muito, muito. E se cairmos, tornamos a levantar. E se tornarmos a cair, tornamos a levantar. E insistimos e persistimos, porque acreditem, todos nós conseguimos vencer. Muito obrigado.